Meus irmãos, minhas irmãs, neste dia em que celebramos mais uma noite de trezena em honra a Santo Antônio, nós precisamos sempre ter o nosso coração, o nosso olhar voltado para o exemplo e para a vida de Santo Antônio. Devemos aprender dele as lições que ele tem para nos ensinar. E o evangelho que nós escutamos calha muito bem com a realidade da vida de Santo Antônio. O evangelho nos convida hoje a ser, na nossa vida, sal da terra e luz do mundo. São dois elementos fundamentais e essenciais na vida do cristão. E Jesus, meus irmãos, utiliza coisas tão simples, tão do cotidiano da nossa vida, para nos dar exemplos para a nossa fé. Jesus não complica aquilo que é tão simples, que é a mensagem da salvação para nós. Os homens, nós, é que muitas vezes complicamos o ensino de nosso Senhor. Mas Jesus utiliza figuras e coisas do cotidiano do povo para dessas coisas tão simples nos dar exemplos para a nossa edificação na vida cristã. A nossa vida, meus irmãos, como cristãos, como batizados, é ser no mundo o sal. E o que é, qual a função do sal na nossa vida? Dar sabor. E nós precisamos ser no mundo este sal que dá sabor, que dá um sentido diferente na realidade que nós vivemos. Existe muita amargura, existe muita contendas, existe tantas angústias no mundo, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. E Jesus nos chama todo dia, toda hora, no evangelho de hoje, a dar esse sabor, a ter esse sabor no mundo que nós vivemos. Vejam como é importante a figura do sal. Antigamente, que não tinha geladeira, se salgava a carne para conservar. Ou seja, o sal não dá só sabor, mas além de dar o sabor, ele conserva. E é para isso, meus irmãos, é para isso que o Senhor nos chama, para dar sentido, dar sabor à humanidade, à vida da gente e à vida dos outros, e conservar esse sentido novo que vem a partir do Evangelho de nosso Senhor. O outro aspecto que Jesus nos chama a ser no mundo atual que nós vivemos é essa luz. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo da mesa ou debaixo da cama, até porque pode causar um mal muito maior. Mas a luz, ela se coloca no lugar de destaque justamente para iluminar. Se a nossa vida, no contexto atual que nós vivemos, não for para ser luz onde há trevas, nós estamos fazendo muito mal o nosso papel de cristão, de batizado, de seguidor de nosso Senhor. Nós somos chamados a dissipar as trevas da humanidade. Quanta escuridão existe na humanidade. Quanta escuridão às vezes existe dentro de casa na nossa vida. E como é que nós nos tornamos essa luz que ilumina e que dissipa, desfaz as trevas da escuridão de tantas realidades? Quando nós aderimos a nosso Senhor, quando nós fazemos uma experiência com Ele, quando nós nos colocamos à sua disposição, quando nós nos esforçamos para amar Ele cada vez mais, nós estamos então sendo luz. E esta luz que irradia, esta luz que expande, que vai de encontro a tantas realidades de escuridão. Nós precisamos, meus irmãos, ser essa luz. Luz que brilha, luz que ilumina, luz que desfaz as trevas da humanidade. São essas duas realidades que o Senhor
nos convida a ser no Evangelho de hoje. Ser este sal que dá sabor e que conserva. Ser essa luz que ilumina e que dá brilho. Mas esse brilho e essa luz não é propriamente nossa, mas esse brilho e essa luz, esse sabor novo que nós temos que dar é o próprio Jesus Cristo. Se não for Ele a brilhar em nós, se não for Ele a dar sabor em nós, não tem sentido, por mais maquiagem que a gente reboque a nossa cara, se não for o brilho que vem de Jesus, não tem sentido nada disso. Todo brilho, toda luz, todo sabor emana, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristão é chamado em todo tempo, no momento atual, no contexto atual, a ser esse sal e essa luz que ilumina e que dá sabor. Assim diz Jesus, também brilhe a vossa luz diante dos homens. E aonde é que nós vamos dar sabor? Aonde é que nós vamos iluminar? Primeiro, nossa vida, que às vezes é tão amarga. E olhe se não há gastrite grande, que já virou uma úlcera de tanta treva e tanta amargura que existe muitas vezes dentro do ser humano. Nós precisamos dar essa luz, esse sentido, esse sabor, primeiro à nossa vida. Que se a gente não encontrar este sabor de viver, esta luz que sai de dentro de nós, nós poderemos até entrar numa depressão profunda, porque não encontraremos sentido para viver nem para lutar na vida atual. Nós devemos brilhar, iluminar e dar sabor dentro da nossa casa, onde existem tantos problemas, no ambiente de trabalho, na igreja, na sociedade, nos grupos hoje do WhatsApp. Nós precisamos lá nesses novos ambientes virtuais ser este sal que dá sabor e que conserva, ser esta luz que ilumina e que faz brilhar, e para que vejam as vossas boas obras. Quando nós de fato temos no nosso coração, na nossa vida, este sabor novo, esse sentido novo, que vem da experiência de Jesus, esta luz forte que brilha, nós poderemos sim perceber os frutos que emanam de uma vida que tem sabor diferente, que tem um brilho diferente. Mas se nós não fazemos essa experiência com o Cristo vivo, presente e real na Eucaristia e em cada um de nós, nós não veremos as obras. E nós precisamos ser, meus irmãos, luz e sal, para que as obras possam ser vistas pelos homens e louvem o vosso Pai que está nos céus. Porque nós veneramos, porque nós invocamos Santo Antônio, tantas comunidades, tantas paróquias no Brasil de maneira muito especial. É tão forte a devoção a Santo Antônio, nosso padroeiro, não só por ser casamenteiro, mas por ser um grande taumaturgo, um grande homem, um grande santo de tantos milagres da pregação, invocado como martelo dos hereges, arca do Novo Testamento, tantas invocações bonitas que se dizem de Santo Antônio. Por que tudo isso? Porque Santo Antônio aprendeu na sua vida a ser sal no mundo e a ser essa luz. Por isso que nós o invocamos, nós o veneramos, nós pedimos o seu favor em nossa vida. Vamos então nesta Eucaristia, neste dia de trezena, pedir ao Senhor, por intercessão de Santo Antônio, que nos faça ser no mundo, no momento, agora, sair desta igreja, sendo um homem e uma mulher renovados, sendo sal que dá sabor e que conserva, sendo esta luz que ilumina e que faz brilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.